como você vê a importância do Evangelho no lar no sentido para reverter esse quadro que você apresentou na sua fala? Então, é fundamental. O Evangelho no lar, para muitos, infelizmente, ainda é visto como uma conduta, de certa forma, mística, ou apenas uma manifestação religiosa. Mas o Evangelho no lar é muito mais do que isso. Os Espíritos nos dizem que o Evangelho do lar é a asepsia espiritual da casa, além de ser aquele momento em que nós nos predispomos a receber Jesus em casa. Então, por exemplo, você tem as suas atividades de trabalho, as suas atividades profissionais, e no final do dia você fica ansioso para chegar na casa espírita, porque o seu dia foi um tanto quanto atribulado e você experimentou algumas descompensações emocionais. E evidentemente que quando você chega na casa espírita, a psicosfera, a ambiência da casa espírita, que já está higienizada para te receber, você já recebe um impacto fluídico pelo bem-estar que a casa espírita te proporciona. E a partir do instante em que você adentra aquele ambiente, você foca a tua mente e os teus pensamentos para aquele ambiente de positividade, amorosidade e de religiosidade. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de religiosidade. Religiosidade é uma prática que nós devemos ter em todos os instantes da vida, independente de religião. Então você tem eu estou chamando a atenção para a casa espírita para mostrar algo prático que acontece comigo e acontece com você. Agora, vamos transportar essa ambiência favorável para o nosso lar. Veja, o lar é uma oficina de almas, então em alguns momentos existem tribulações, existem descompensações, influenciações espirituais, quando nós experimentamos algumas animosidades na vida em família, quando o casal se desentende, por exemplo, que é comum, que é natural e que faz parte, casal que não se desentende é casal que não é feliz, porque é no atritar que se desenvolve a afetividade. Tudo isso vai, de certa forma, compondo a psicosfera. O nosso pensamento é uma energia. A gente vai pensando, vai plasmando e vai ali deixando a nossa ambiência espiritual doméstica com as configurações dos sentimentos que nós anelamos, daquilo que a gente plasma, do que pensa e do que sente. E o Evangelho no lar é justamente um instante em que a gente vai recompor o ambiente, em que a gente vai higienizar, retirar todas as formas e pensamentos negativas. Então, por que a gente faz prece? A gente faz prece porque a gente precisa se conectar, voltar ao pensamento, entrar em sintonia, se conectar com o Wi-Fi do Senhor, porque a rede do Cristo está espalhada desde a humanidade, sobre a humanidade desde sempre. Quem primeiro falou em Wi-Fi foi Jesus. Mateus 18:19. E eu vos darei as chaves do reino dos céus, ou seja, eu vos darei a senha. E tudo aquilo que você conectar na terra, você está conectando no céu. Ou será que eu estou enganado? E tudo aquilo que você desconectar na terra, você está desconectando no céu. Então a rede dele é Wi-Fi free, livre. Qual é a senha? Caridade, equilíbrio, paz. A gente se conecta. Então, como nós somos criaturas ainda aprendizes, o Evangelho no lar, sem dúvida alguma, é o momento em que nós nos voltamos. E nós deveríamos fazer isso em todos os instantes. Acorda, faz prece, vai dormir, faz prece, na hora do almoço. A oração é a reconexão com o Wi-Fi, quando cai a conexão que a gente se descompensa. Você se descompensa no trânsito, opa, deixa eu me reconectar com o Wi-Fi do Senhor. Faz uma prece. E dentro de casa, o Evangelho no lar é essa proposta, né, que higieniza, nos aproxima, estreita os laços em família, porque todos vão para o mesmo foco, na mesma direção. E aí, nesse instante, o Cristo entra em casa. Como ele entrou, ele estava na porta ali do congresso, do teatro. Jesus estava na porta. E abraçou todo mundo. Uns sentiram mais, outros menos. E quem se conectar, vai sentir. O Evangelho no lar é, acima de tudo, uma proteção para as nossas casas, para os nossos corações.
é necessário. Então, quando alguém aconselha, faça o evangelho no lar, não está pedindo para você se unir com a família, para você fazer uma prece e rezar. A dimensão do evangelho no lar, assim como as dimensões espirituais da casa espírita, elas vão muito além do que a gente ainda compreende, porque ainda estamos limitados nesse quesito, mas é importante que a gente adote isso para as nossas vidas. Acredito que o público deva ter aqui e acolá uma experiência de estranhamento em família, né? Para se ter uma ideia, para ilustrar, Dona Ivone Pereira, ela chega a dizer numa das suas biografias que estranhava o próprio pai da atual reencarnação, né? E o pai, a mãe, as pessoas, mas sobretudo o pai, recusava o pai, dizia que aquele pai não era o pai dela, né? E em algum momento também ela disse que não merecia reencarnar junto dos afetos queridos das últimas reencarnações, porque tinha desprezado esses mesmos afetos em reencarnações anteriores. Como você explicaria essa dificuldade, Dona Ivone? É uma coisa mais dela ou é uma coisa um tanto comum? Não, não é uma coisa incomum, é comum. Às vezes nós somos tomados, né, por sentimentos de estranhamento com as pessoas que partilham conosco a experiência no lar, que apenas a reencarnação lança luz para que você possa compreender de onde surge aquele sentimento de animosidade que às vezes te visita e passa. Isso se dá com o filho, com a esposa, com o marido, com os irmãos, é natural, porque nós somos espíritos reencarnados. Nós temos uma biografia espiritual, né? Nós temos um histórico escolar. Como nós temos um histórico quando vamos na escola dos nossos filhos, ou no meu tempo em que eu ia me matricular, eu tinha que apresentar o meu histórico. Quais eram as disciplinas nas quais eu havia tido bom desempenho, ou as que eu não tinha tido bom desempenho. Trabalhando essa metáfora, nós nos deparamos e nos encontramos com registros espirituais e registros vibracionais das pessoas com as quais a gente convive. Não basta olhar o corpo, porque o corpo disfarça, mas é uma energia característica de cada um de nós, que vem impregnada das histórias que nós já vivemos juntos. Então, surge a animosidade, às vezes até o desejo de nos afastar de algumas pessoas. Mas veja, o quanto é bom nós estarmos num congresso como esse. O quanto é bom nós estudarmos a doutrina dos Espíritos. Porque isso não é que vai facilitar a nossa tarefa e nós não encontremos dificuldades nas aversões que por vezes nos visitam, mas vai fortalecer a nossa luta íntima e vai permitir que nós usemos uma lente nova para enxergar os velhos problemas humanos, até então inexplicáveis e na conta do incompreensível, não é? Do fora do comum. Para tudo tem uma explicação. Então, se porventura o teu coração é visitado hoje por algum sentimento de animosidade, e você tenha o desejo de repelir, não o faça. Porque a logística divina para te reunir com esse grupo de espíritos que partilham com você hoje a experiência do lar, pode demorar muito para voltar a se repetir. Então aproveite uma oportunidade. Se for visitado por esse sentimento, faz um esforço. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de receber esse alerta, esse sinal. Aí você fica mais compenetrado de que naquele momento você precisa estar mais vigilante. Adeilson, Allan Kardec, em uma das suas viagens, quando começou a conhecer melhor a realidade do movimento espírita na França e na Bélgica, ali nos anos 60 do século XIX, ele chegou a uma conclusão de que as sociedades deveriam ser de pequeno porte, para não se perder o tom familiar. Então, a gente perguntaria, é possível, é conveniente, é bom que se tenha essa preocupação em criar, digamos, laços familiares na comunhão espírita, na fraternidade, na casa espírita, ou a casa espírita deve ser essa grande catedral em que há muita gente, ninguém se conhece, ninguém convive? Seria muito importante se pudesse se dar dessa forma, mas a gente percebe hoje, depois de tanto tempo, depois
da codificação, né, de 18 de abril de 1857, dos conselhos, das viagens espíritas de 1864, que Allan Kardec empreendeu pela França e pela Bélgica, que nós vivemos um outro momento. Evidentemente que os laços familiares, os laços de fraternidade deveriam ser mantidos. Mas eu trago aqui uma experiência na convivência com o Richard Simonetti, quando eu trabalhava com ele lá em Bauru, lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Ele me fez justamente essa colocação. Ele disse assim: Adeilson, Allan Kardec recomenda que os núcleos sejam pequenos. Mas o que eu vou fazer com o SEAC? Eu vou pôr uma placa na porta pedindo para as pessoas não entrarem mais? Porque no SEAC o movimento de pessoas era 3.000 pessoas por semana. Não é? O SEAC era uma instituição, e isso é aberto publicamente, que tinha um orçamento naquela época, há 7, 8 anos atrás, de 5.300.000 reais por ano. Então era uma instituição que tinha o núcleo e mais 7 núcleos periféricos. Era muito grande. Então, numa cidade como João Pessoa, como Recife, as grandes metrópoles, a dor é muito grande, as dificuldades são muito grandes. Nós temos que reconhecer que muitos centros espíritas ainda, embora o esforço, né, dos seus trabalhadores, ainda não atendem toda a demanda que a sociedade apresenta de necessidades. Então as pessoas acorrem aonde elas entendem que vão receber ali o lenitivo para o mal que lhes visita. Mas é claro que nós devemos, enquanto trabalhadores espíritas, peço até licença para fazer um parênteses, nós estaremos no dia 15 agora, fazendo a palestra de inauguração de um novo centro espírita lá em Recife, que é o Grupo Espírita Acolher, que a gente colocou esse nome justamente para tentar fazer um esforço de manter essa essência do cristianismo, que é a essência da família, como família dos espíritos, filhos de Deus, não apenas na representação que a gente conhece, clássica, pai, filho, esposa, enfim. Nós somos uma família, e isso deve estar íncito no nosso coração e nas nossas práticas. E faz parte do contexto evolutivo que a gente está vivendo no planeta hoje, né? Esses desafios de manter esses laços de fraternidade, porque certamente muitas pessoas ainda irão acorrer às casas espíritas para buscar esse consolo, esse consolador prometido que voltou, redivivo pelo Espiritismo, e que a nós cabe o esforço grande de manutenção desses laços familiares. É desafiador porque também nos convida a desacomodação interior, a nos tirar do lugar comum. Então, como é que eu vou receber se eu trabalho com Denise e Lino na mesma casa espírita e chego e não falo com Denise e Lino e não tenho uma proximidade, pelo menos fraterna, com ela? Então, isso é dicotômico, não funciona, né? Então, o desafio é posto para todos nós. Mas a essência do que Kardec quis dizer é que nós devemos, sim, manter núcleos. Hoje não dá para manter núcleos pequenos, porque eles crescem, mesmo que você não queira, não é? Mas manter núcleos que tenham a base familiar cristã na direção dos trabalhos e no desenvolvimento das atividades. Um dos indícios de adoecimento da família dos dias atuais é a presença, ou talvez seja a presença da depressão e da suicidade, né? Da ideação suicida entre crianças e adolescentes. Você, na sua análise, poderia propor, apresentar alguma possibilidade que possa contribuir para reverter essa situação, que inclusive chega às casas, às famílias espíritas? Quem assistiu aquele filme passado há alguns anos atrás, Avatar, deve se recordar que os personagens do filme, quando eles queriam manifestar afeto e amor, eles não diziam uns para os outros, eu te amo. Eles diziam assim, eu vejo você. Nós precisamos começar a viver um tempo de enxergar as pessoas dentro de casa, de ver as pessoas.
Existe uma invisibilidade promovida justamente pela fragmentação que as famílias vêm vivendo nos dias de hoje, como profetizado na questão 775 do Livro dos Espíritos, que eu comentei aqui na minha fala, né, quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares, um aumento do egoísmo. Então nós estamos vivendo pequenas ilhas egoísticas dentro de casa. Nós buscamos os nossos interesses e não buscamos os interesses comuns. Outro dia, uma mãe me procurou para se queixar e pedir ajuda, como eu devo combater a influência daquele youtuber que o meu filho adora e que eu não suporto. E tem mais, aquele youtuber vai vir aqui na cidade e o meu filho já me convidou para ir com ele, e eu já proibi de jeito nenhum. Então, quando ela me indagou o que deveria fazer para combater e diminuir a influência do youtuber, eu perguntei a ela qual era o tempo que a família estava dedicando ao filho dela. Porque todo o tempo que a família não ocupa, que os pais não ocupam, que os pais não se interessam pela vida dos filhos, outros interesses serão despertos. Evidente que eles precisam de coisas inerentes à idade deles, ao amadurecimento psicológico. Mas os pais têm um papel a cumprir. Os pais precisam se interessar pelaquilo que os filhos fazem. E quando ela me disse que proibiu o filho, eu disse que ela estava equivocada, que ela deveria aproveitar e ir com o filho. Coloca um algodão no ouvido, faça alguma coisa, mas vá junto. Porque você não pode perder a oportunidade de conviver com os teus filhos. Porque é justamente essas ações que vêm fragmentando a família. Então a gente precisa estar atento quais são os valores que eu passo para os meus filhos. Por exemplo, eu estou preocupado que o meu filho se forme nas melhores escolas de João Pessoa e vai estudar nas melhores universidades do Brasil, ou em Harvard, ou em Oxford, ou Stanford. Mas alunos que estudam em Oxford, em Stanford, em Harvard, se suicidam também. Então a questão não é mais a academia, a questão é a alma. A questão é direcionar para valores novos na nossa vivência e naquilo que os nossos filhos precisam. Nossos filhos precisam da nossa presença. Nossos filhos precisam de valores espirituais. Não é ser campeão na Olimpíada de Matemática e não conseguir olhar no rosto do pai ou trocar uma ideia. Então o que ocorre? Existe uma fragilidade emocional nos relacionamentos, de pai para filho, de filho para pai, existe um afastamento e todos nós vivemos num automatismo. E aí eu me lembro também de José Saramago, quando ele fala sobre o ensaio sobre a cegueira, não é? Em que as pessoas, o tempo é curto, né? Ficam cegas, começam a ficar cegas de uma hora para outra, e eu percebo, eu até escrevi, estou querendo escrever um livro, um ensaio sobre a surdez, porque as pessoas estão surdas dentro de casa. O pai fala com o filho não ouve. O filho fala com o pai não ouve. Então, encaminhando aqui daria para fazer uma palestra de novo, né, sobre o tema, nós precisamos construir pontes. Porque as ideações suicidas nos adultos, nas crianças e nos jovens, elas nascem dos vazios existenciais que nós experimentamos e da falta de sentido que a vida tem. Então, quando o meu sentido de vida é a aquisição de um iPhone e não a convivência com o iPai, com a iMãe, eu só quero saber de iPad, iPhone. Então veja, nós estamos direcionando o sentido da nossa vida para os tesouros que Jesus se referia, que enferrujam, que as traças corroem. E aí, uma gama de situações e de flagelos emocionais, de fobias, acabam surgindo na dinâmica da vida doméstica. Então, é importante que o seu filho seja doutor. Tomara que ele seja. Mas, antes de tudo, ele precisa ser um homem de bem. Ele tem que ter sentido para usar a inteligência. Ele precisa direcionar a inteligência dele para o bem comum.